Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 30 de março do ano de 2025, finalizando o mês de março, o último Evangelho deste mês, agradecendo a Deus por ter nos conduzido até aqui, por estar conosco e pela oportunidade da nossa reencarnação, finalizando o mês, iniciando outro período, outro processo nas nossas vidas. Vamos então entrando nas vibrações iniciais do nosso Evangelho no Lar, momento importante de finalizarmos a semana, iniciarmos a outra. Vamos tranquilizar um pouco o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, para que possamos, neste momento também, além das informações que nós recebemos no Evangelho, entrarmos em conexão com Deus, o nosso Pai, recebermos as intuições necessárias para a nossa vida, para a nossa reencarnação, recebermos o passe no final. Pedir a vocês que possam ajudar o Evangelho, curtindo, comentando, compartilhando. O Evangelho é totalmente voluntário, o canal é voluntário, nós não monetizamos e por isso precisamos da gentileza. Se você gosta aqui do trabalho, curta, comente, já ajuda a atingir a mais pessoas ou compartilhando aí com um amigo, um familiar. Deixa o seu nome, a cidade, o estado de onde você ouve este Evangelho. Vamos também fazer a caridade moral, espalhando os conhecimentos do Cristo, as reflexões que nós fazemos aqui no nosso Evangelho no Lar. Vibrando então, sintonizando com os bons espíritos, é momento de Evangelho, é momento de conexão, de recebermos as informações. Vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre e amigo Jesus para iniciarmos este trabalho, agradecendo pela oportunidade deste trabalho, e pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e superior, que possa conduzir o tema de hoje, possa conduzir a nossa intuição, que esse tema possa ser útil para todos nós, de alguma forma que nós possamos realizar, executar no dia a dia o aprendizado que nós temos aqui no Evangelho no Lar, em todos os canais espíritas. Não adianta só escutar, precisamos transformar a nossa escuta em atividade diária nas nossas vidas. Modificação, como Kardec nos ensinou. O verdadeiro espírito, então, realiza sua transformação moral a cada dia, transformando, conduzindo-se ao amor ao próximo, a sua vivência com mais caridade, com mais profundidade. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade amiga superior, neste momento estamos juntos aqui para realizarmos mais um Evangelho no Lar, mais um trabalho, mais uma experiência espiritual. Nós agradecemos por essa oportunidade, pela semana que finaliza e também pelo mês que vai finalizando. Esteja conosco, Senhor, nesses últimos dias e nos próximos, nos abençoando e nos iluminando, nos dando direcionamento para as nossas vidas. Só de estarmos aqui no corpo já é uma experiência incrível, uma oportunidade de crescimento para cada um de nós, com as suas facilidades e dificuldades, experiências das mais diversas, que nos torna a cada dia espíritos assim mais evoluídos, a cada passo que nós damos na Terra, a cada aprendizado, a cada motivo para continuarmos aqui, também a cada auxílio ao próximo, a cada caridade. Nós entendemos mais a proximidade com Deus. Buscamos tanto na Terra essa proximidade e muitas das vezes vamos encontrar ela de forma mais simples. Por isso, Deus, esteja conosco, acordando o nosso psiquismo, a nossa alma, para as verdades espirituais. Nós agradecemos, vamos juntos então, começando este Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Do livro de Marlon Reidal, Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral. Já estudamos bastante este livro aqui alguns meses atrás, no ano passado. Retornamos num capítulo de suma importância,
de uma reflexão que precisamos, mais uma vez, fazer nos dias atuais, no nosso tema central deste ano, espiritualidade no cotidiano, a vivência do espiritismo no dia a dia. O capítulo, então, que vamos pontuar hoje é Sentindo a Alegria. Por ser uma emoção como todas as outras, a alegria também tem caráter transitório. Importante, então, ressaltarmos que todas as emoções têm caráter transitório. Sentimento não, sentimento é algo que se perpetua e fica. Emoção, então, é algo que o corpo físico nos demonstra em determinados momentos. Estudamos aqui no Evangelho sobre a raiva, sobre a tristeza. Todas essas emoções são transitórias. A tristeza também é. Logo depois vem o sentimento mais profundo, que pode se tornar numa melancolia ou algo mais prolongado. Aí podemos pensar em um processo depressivo. Muitas pessoas confundem, a tristeza com um processo depressivo. Não tem nada a ver. Até mesmo porque a depressão é uma doença multifatorial, ou seja, tem diversos fatores que podem influenciar para o surgimento desta doença. Por isso que não podemos relacionar a tristeza ao processo depressivo. Entre a emoção tristeza ao processo depressivo, nós temos um caminho prolongado. E muitas pessoas acham que só de estar com a emoção tristeza está no processo depressivo. Há toda uma análise mais profunda do caso para entendermos, obviamente, se há o processo depressivo ou não. Da mesma forma, então, a alegria é uma emoção passageira. Ela pode durar alguns segundos, alguns minutos, ou prolongar-se no dia, mas entendendo, então, que ela irá passar. Não tem como ficarmos com a emoção, a alegria o tempo todo. O que nós, enquanto seres humanos, podemos sentimentalmente otimizar este sentimento de perspectiva mais positiva nas nossas vidas, em todos os momentos. E aí nós entramos no tema principal da espiritualidade no cotidiano, ou do espiritismo no cotidiano. Eu falo espiritualidade porque eu sei que aqui no Evangelho nós temos pessoas de outras religiões que estão aqui conosco, que são cristãos, e eu fico muito feliz com isso. Então, de alguma forma, o tema vai nos abranger, porque todas as religiões vai nos ensinar a amar, a entender a vivência aqui na Terra como uma experiência muito profunda. Independente se esta religião tem ou não o princípio da reencarnação, esta ou qualquer outra religião vai nos estimular a aprofundar a nossa vivência. Ou seja, toda a religião vai nos ensinar a aprofundar na experiência da vida com muita vivência para gerar o aprendizado do espírito. Independente, então, de onde você está, se você frequenta só o espiritismo ou outras religiões, se você é católica e está ouvindo aqui os ensinamentos espíritas, você pode buscar lá na sua religião, que vai ter estas informações explicadas talvez com outras palavras, de outras formas. Mas a experiência, então, subjetiva da nossa vida é de extrema importância. E enquanto indivíduos encarnados, nós iremos sentir todas as emoções. Não bloquearemos, então, emoção nenhuma, nem a raiva, nem a tristeza, nem a alegria. Nós vamos ter momentos que iremos passar. Como nós já falamos aqui da raiva, por exemplo, se estamos no trânsito e começa a atrasar e vem aquele sentimento de raiva, ou nos acontece algum imprevisto que não estava ali, obviamente, calculado por nós, pode vir a emoção da raiva. Logo após, a raiva pode durar alguns minutos, algum tempo, logo após que ela passa, nós podemos ressignificar, continuar com a raiva ou alimentar um sentimento de entendimento da vida. A vida é assim, ela vai passar, ela vai ter situações, vicissitudes que nos vão causar, de alguma forma, as emoções. Então, a alegria, ou seja, só nesse primeiro contato aqui com o livro, com 2 linhas, nós já podemos entender. Transitório é passageiro. Então, na Terra, por isso mesmo Jesus vai nos informar, na Terra, nós ainda não temos uma felicidade completa. Nós vamos ter momentos de felicidade na emoção,
E é claro, podemos carregar então um sentimento de bom ânimo diante da vida. E esse sentimento de bom ânimo que vai propiciar uma melhoria na nossa saúde mental. Esse sentimento de olhar as adversidades, os problemas, as vicissitudes com um olhar mais aprofundado sobre o nosso viver. Ele continua aqui: viver com alegria não impede os episódios de reflexão pela dor, nem de espera pela saúde, não nos imuniza contra certas enfermidades, embora contribua para o equilíbrio orgânico. É possível senti-la e sofrer momentos de angústia ou inquietações, pois são fenômenos que fazem parte da vida humana. Então, de alguma forma aqui, o que ele quis dizer? Que a partir do momento que nós passamos pela emoção, alegria, nós vamos nutrir esse sentimento, então, de boa vivência, de um olhar mais caridoso para as situações que nos ocorrem, e isso sim pode nos ajudar na saúde física e também na mental. Na física, porque quando nós sentimos a raiva, nós temos algo muito complexo no nosso corpo. O coração acelera, a boca seca, algumas pessoas ficam um pouco mais vermelhas, enfim, há uma mudança orgânica. Na alegria também, a gente percebe algumas alterações, porém, a alegria ela vai liberar alguns hormônios muito satisfatórios na nossa corrente sanguínea, no nosso cérebro, a dopamina, a adrenalina, enfim, todos esses hormônios aí que produzem uma sensação de bem-estar. E como nós, na atualidade, estamos viciando o nosso psiquismo, nós vamos procurar essas pequenas emoções a todo o momento. E aí que vem então a repetição de padrões que nós estamos tentando buscar uma felicidade, porque estamos constantemente excluindo as outras emoções. Então o cultivo das emoções no nosso dia a dia é justamente entender que elas virão, elas passarão e elas encontrarão outro lugar. Nós vamos então ressignificar. E vamos até colocar medicações, algo artificial, buscando essa sensação de alegria. A alegria, então, é algo passageiro, mas, assim como ela é importante, todas as outras emoções são importantes. Porque todas as emoções vão nos direcionar para o nosso autoconhecimento. Ninguém se conhece profundamente se não passar por todas as emoções e observar o que vem depois destas emoções. Ah, William, mas é desagradável às vezes? Sim, o autoconhecimento ele vai ter sim as suas partes desagradáveis. Essa emoção, segundo Joana de Ângeles, proporciona ao cérebro enzimas especiais, que eu acabei de falar, que decorrem de fatores imunizantes e propiciam o constante equilíbrio orgânico. Os estudos de psiconeuroimunologia demonstram que o estado de saúde é conquista individual do ser que decide pela renovação íntima e pela crença em si mesmo. Vejamos então que não é a crença numa religião, a crença em algo. A crença aqui é na sua vida e na importância que ela tem em seu dia a dia. Sim, então, as emoções podem ser contribuintes para a nossa saúde de um modo geral, porém nós precisamos entender e aceitar em momento propício essas emoções. Nós não vamos controlar a raiva, nós não vamos controlar a alegria, a tristeza, nós vamos controlar o que vem depois. Lembrando então do entrego, confio, aceito e agradeço. Estamos no mar revoltado quando estamos com a emoção e precisamos então relaxar, vai passar. É uma tempestade, vai durar alguns minutos, algumas horas e depois vai se reestabelecer. Muitas das vezes essas emoções, assim como as tempestades, vai mudar algumas coisas de lugar, arrancar algumas árvores, algumas folhas, mudar alguns objetos de locais. A emoção tem também essa capacidade internamente do nosso psiquismo. O que nós estamos ensinando aqui, o que o nosso autor está ensinando aqui, eu também enquanto psicólogo, é aceite estes processos emocionais como parte da vida e não fiquem de mal com eles. É muito pior. Nós precisamos então compreender o porquê. O porquê que tal ou outra situação me deixa mais ou menos feliz.
Por que que essa ou outra situação me deixa mais ou menos raivoso? Por isso que é necessário você se autoconhecer. O que me deixa feliz talvez não deixa você feliz. Uma comida, uma situação, viajar ou não, você precisa compreender. E é para isso que existe o autoconhecimento, o contato conosco mesmo. E eu já ensinei aqui, este contato vem através do estudo aprofundado de si, do silêncio, de se escutar. É preciso fazer silêncio exterior para mergulhar no seu interior. É preciso se conhecer. Quantas pessoas não conseguem ter este autoconhecimento? Vou repetir algo que tem se falado muito na internet, que é simples. Às vezes você vai num restaurante, você deixa outra pessoa escolher o seu prato. Exemplo simples para nos mostrar sobre o macro da nossa vida. Quantas decisões, então, você está adiando ou você está indo no gosto dos outros, das outras pessoas? Não que não possamos ir em uma ou outra vez, mas entendendo o que você gosta e qual é o limite. Já parou para pensar quantas questões, então, você acionou os mecanismos ansiosos, de emoções mais primárias, porque você não soube escolher, porque simplesmente você ainda não se conhece. Então, lidar com as emoções é lidar com o nosso conhecimento extremamente profundo. Saber quem somos, saber o que gostamos, saber os nossos limites é também o nosso autoconhecimento. Se nós não formos protagonistas da nossa vida, e isso não é uma questão de ego, porque a pessoa que conhece a si mesma, ela vai ter humildade suficiente e ter paciência suficiente para compreender o outro, para entender os limites do outro, os gostos do outro, não irá julgar o outro. Tudo isso está interligado, sim, no Evangelho do Cristo. O não julgamento entende-se que você deve se conhecer. Quantas situações das nossas vidas, por exemplo, a pessoa chega a falar, eu não como mais isso, ou eu não como mais aquilo, ou eu não faço mais isso, ou eu não faço mais aquilo, e vamos então para um julgamento. Acontece muito quando a pessoa às vezes deixa de beber bebida alcoólica, ou deixa de comer carne, ou está em transformação em alguma questão da sua vida íntima, ou está fazendo uma dieta, está evitando tal ou outra situação. E ali naquele momento emocional, alguma pessoa talvez até que está tentando fazer isso e não consegue, vai dizer, nossa, que bobeira. E aí vem o julgamento, aquela situação constrangedora. De uma forma que, se nós assumirmos então esse papel de autoconhecimento, teremos então naturalidade e profundidade para colocar este espaço, para pontuar isso no nosso dia a dia. Então, esses julgamentos que acionam mecanismos emocionais de raiva ali naquele momento, mas por que a pessoa não conhece a minha realidade, não sabe por que eu parei de fazer essa ou outra coisa, não sabe por que eu estou evitando esse ou outro tipo de alimentação, quais os princípios que eu quero ou não para a minha vida, está aqui me julgando. E às vezes é a queima-roupa. Então nós, enquanto cristãos, no cultivo das nossas emoções, nós temos também que ter muito equilíbrio, porque nós podemos provocar no outro a emoção boa, né, como é considerada hoje a alegria, mas também podemos provocar as emoções mais ruins. E lembrando o que André Luiz nos ensina através de Chico Xavier, somos responsáveis pelo que plasmamos na mente das outras pessoas e também nas emoções das outras pessoas. Nós, enquanto espíritas, então, precisamos ter esta responsabilidade. Cuidar de nós já dá um trabalho tremendo. Cuidar das nossas emoções, dos nossos gostos no dia a dia, entender o que gostamos ou não, o que nós deixamos de gostar e não iremos fazer mais. A vida é este processo contínuo de mudanças ou de melhorias, ou de deixar de fazer algo, diminuir outra coisa. Nessa mudança, nessa construção que a todos nós estamos sujeitos, em algum momento, sim, sua mudança pode incomodar uma ou outra pessoa, mas o incômodo tem que ficar com aquela pessoa. Por isso que a emoção, ela fica passageira. Se a sua transformação está provocando então no outro algo ou alguma emoção ruim, deixe isso com aquela pessoa, ela que tem que lidar com essa emoção. Para você será apenas passageiro, prossiga, porque ninguém está habitando dentro deste corpo e não sabe o que você passa de bom ou de ruim. A única pessoa então que pode ter uma opinião profunda
é você mesma sobre você mesmo, sobre você mesmo. A profundidade do seu ser. E é claro, com as pessoas que você confia e divide. Mas mesmo as pessoas que nós dividimos, algumas situações, não irão entender 100% com profundidade, porque não estão dentro de nós. E aí a importância de entender que cada pessoa vai vivenciar a alegria de uma forma completamente diferente. Substancialmente profunda ou menos profunda vai depender do sujeito que está vivendo aquela situação. Então, o que me faz alegre neste mundo, talvez é algo que não irá te fazer. E está tudo bem, porque nascemos em famílias diferentes, com uma cultura diferente, talvez até com crenças diferentes, com perspectivas diferentes, com um propósito diferente. Assim é a reencarnação. Por que você acha que nós então vamos trocando nessas experiências na reencarnação? Nascemos em famílias diferentes, em culturas diferentes, vamos aprender línguas, outras expressões de forma de vivência, de verbalização diferente, justamente para uma compreensão mais ampla. Se não fosse assim, não teria motivo para existir a reencarnação. Viemos então, como nos ensina Kardec, em corpos diferentes, para também experienciarmos algo novo no nosso processo de vida, e isso vai ajudando na nossa evolução. Muitas das vezes, então, nós vamos precisar mergulhar neste emocional do ambiente e de como este ambiente me provoca. Continuamos aqui no texto, passamos muito tempo de nossas vidas, então, buscando momentos que nos proporcionam alegria. Tentamos criar situações especiais na alimentação, nas compras, nas companhias, sem compreender que essa emoção, por ser um estado da alma, está relacionado muito mais com a postura diante da vida do que com os acontecimentos. Isso é muito forte, muito importante, pessoal, e muito necessário nós atentarmos no dia atual. Então, por essa emoção, a alegria ser considerado algo prazeroso, nós vamos então gastando tempo do nosso cotidiano, buscando essa emoção a todo custo. Então vamos comprando demais, nos tornamos consumistas, ou vamos comendo demais, ou vamos colocando outras atividades, buscando companhias que só nos acrescentam, enfim, sem entender que todas elas vão nos proporcionar um crescimento. A alegria, então, por ser passageira, vai ser uma emoção que compreenderá, aliás, que complementará a nossa evolução, mas todas as outras também. E aí nós vamos colocando na nossa bagagem situações que, na verdade, nos geram uma falsa alegria. Que pode até gerar uma alegria, obviamente, uma compra de algo que você juntou o dinheiro, que você esperava. Agora, não será mais alegria se você compra todas as semanas ou todos os dias. Se você se enche de supérfluo e a sua casa acaba se tornando um depósito de acúmulos que, na verdade, são acúmulos emocionais. Então, nós vamos acumulando nas nossas vidas essas tentativas de sermos felizes, enquanto, olha o que o autor coloca aqui, que eu concordo com ele, assino embaixo enquanto profissional de saúde mental. Na verdade, a alegria é algo relacionado a uma postura diante da vida. Então, no nosso cotidiano, o nosso tema principal aqui hoje, e tem sido no nosso evangelho, na verdade não é a compra, não é a viagem, não é o que você faz, é a sua postura diante da vida. Podemos então colocar duas pessoas indo viajar para um local muito bonito, de natureza, enfim, com várias atrações, e uma aí completamente triste, desanimada, e a outra extremamente feliz, porque vai depender da postura e vai depender do que essa pessoa está passando. Muitas das vezes, a pessoa que está triste, às vezes está com problema, está com situações delicadas, que primeiro essa pessoa vai ter que ressignificar, vai ter que compreender, vai ter que se tratar, para depois conseguir ver da melhor maneira este caminho florido, como você que está com uma outra postura consegue ver. E nós já temos aqueles que já estão com uma postura um pouco mais animada diante da vida, que independente se está chovendo, fazendo sol, se está frio ou se está calor, vai ter um pensamento de alinhamento diante daquele clima ou daquela situação da vida. Vejamos bem, não é que a pessoa goste da estação tal ou outra, mas a perspectiva de vida vai fazer ela sentir que tudo é necessário para essa vivência, que tudo orna para um princípio
e de espiritualidade para o nosso desenvolvimento primordial nas nossas vidas. Continua aqui no livro: não há o que nos deixe alegres quando estamos fechados para essa emoção. Os possíveis eventos capazes de nos alegrar podem tornar-se motivo de irritação quando nós estamos indispostos. Joana nos ensina: a alegria estruge diante das ocorrências simples e descomprometidas, tais como uma pequena jornada que se realiza caminhando descalço, sentindo as folhas e a terra gentil sob os pés, experimentando o contato com a natureza pulsante da vida. Em outras vezes, ela pode surgir quando se rompe as masmorras dos limites e se espraiam os olhos por sobre o mar, viajando sem medo pela imaginação, ou se apresenta quando tem início a alva colorindo a terra e vencendo a sombra, em mensagem de vitalidade, de despertar, ou se manifesta em momentos em que se estão plantando semente após o amanho do solo. Basta observarmos as crianças em efusão de alegria, por quimeras, para verificarmos que, ao nos inserirmos no mundo adulto, perdemos a capacidade de nos alegrar com as pequenas coisas. De fato, Jesus nos fala: bem-aventurado as crianças, deixai que venham a mim as criancinhas. Porque, de fato, quando nós observamos então a infância, como eles se alegram com algo tão simples do cotidiano, uma brincadeira simples que às vezes nem precisa de um brinquedo muito caro, algo simples que muitos de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo o Evangelho, na infância tivemos o contato com a terra, o brinquedo, como a Joana nos ensinou aqui. Mas para verificar e observar a beleza e a alegria da espiritualidade no cotidiano, no dia a dia, no fazer o alimento, no estudar, no ler um livro, ir até a rua para fazer as suas compras de alimento, repor o seu estoque de alimentos, tudo isso que nós vamos fazendo, ir ao trabalho e voltar, nós precisamos então compreender e aprofundar que há uma beleza genuína e há uma alegria genuína. Para isso, então, nós precisamos buscar esse sentido de estarmos aqui na reencarnação. Nós precisamos aprofundar neste sentido de estarmos aqui, que o nosso trabalho é importante para nós. Por mais que você não goste e que você esteja tentando trocar o seu trabalho, se ainda você está lá, é necessário para o seu espírito, que seja mais um dia, mais uma semana, mais um ano. O contato então com a sua família, que seja mais um dia, mais um mês ou mais um ano. Tudo isso é necessário para a nossa evolução. O espírito então modifica-se muito esse olhar, entendendo a profundidade das relações e no aprendizado que nós temos. A criança, muitas das vezes, nós vamos observando que elas discutem, brigam, mas logo voltam, se reconciliam e voltam a brincar. Há então ali, obviamente, um problema, um contato com essa emoção da raiva, do estresse, e voltam e continuam a vida. A vida nos clama isso, observar esses estados emocionais e depois retornar. Na obra Vitória sobre a Depressão, a mentora Joana de Ângeles reforça que a alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas nos recônditos do coração que sente e ama. Justificamos a ausência desse estado pelos problemas e atribulações que as crianças não têm, sem compreendermos que não são as situações que eliminam a alegria de nossa alma, mas sim a falta de confiança que permitimos predominar em nosso ser. A Joana pontua aqui, né? Muitas das vezes falamos, não, mas as crianças são felizes assim porque não tem preocupação, não tem conta para pagar, não tem casa para arrumar, não tem trabalho para ir. Mas de fato isso está muito mais interligado à nossa falta de fé na vida, falta de buscar um sentido, um propósito nas nossas vidas. E o Espiritismo está aí com seus livros, com a sua profundidade, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, para nos ensinar o sentido de estarmos aqui. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui movimentando este corpo à toa. A nossa vida tem um sentido claro e lógico. As pessoas que circulam na nossa vida são muito importantes, desde um vizinho, um colega de trabalho, um familiar ou não, um amigo ou não. Tudo é importante para o nosso crescimento. Quando nós modificamos o olhar,
nós vamos encontrar felicidade e aprendizado em cada momento. Quando nos perturbamos pelo amanhã, tornamo-nos incapazes de contemplar o voo perfeito dos pássaros ou as brincadeiras dos pequenos animais. Aguardamos momentos de alegria que nunca chegam. Apostamos nossas fichas no final de semana, nas férias, sem identificarmos que a verdadeira felicidade vem de dentro. E eu acrescento aqui palavras do autor, a felicidade está no caminho. Ele cita aqui o final de semana, o feriado, as férias, e é de fato. Muitas das vezes nós achamos, poxa, eu vou viajar daqui 3 meses, eu vou para a praia, eu vou para a montanha, eu vou para o exterior, enfim. E vamos adiando a felicidade quando na verdade ela está acontecendo aí agora. Enquanto você arruma a mala, enquanto você programa a viagem, enquanto você junta o dinheiro para viajar, ela não acontece somente na finalização, no processo da viagem, mas em todo o caminho. Ainda essa semana eu escrevi ali um texto, deixei no Instagram, depois vocês leem, sobre a estrada, sobre os caminhos, a importância então de nos deliciarmos com os caminhos, com o período da vida. É claro que esses momentos são felizes, momentos de viagem, momentos de encontros familiares e amigos, momentos de festa, sim, mas se nós colocarmos a felicidade somente nestes momentos, nós teremos uma felicidade à prestação. Enquanto a felicidade neste mundo, como Jesus falou, a felicidade neste mundo não é ainda possível, completa, porque nós ainda não aprendemos a identificar ela em todos os momentos do viver. Entender então as vicissitudes, as provas e as expiações, também como um momento que antecede uma felicidade, como um caminho. Aguardamos momentos de alegria que nunca chegam. Isso aqui eu já li, perdão. Dessa forma, quando esses dias esporádicos chegam, vivemos diferentes sensações, mas no final das contas, por não sabermos viver a alegria verdadeira, terminamos novamente cansados ou estressados, vazios interiormente e aí apenas distraídos. Eu espero, pessoal, que este tema, obviamente que este tema é muito grande, dá para nós aprofundarmos muito mais, mas a essência principal de como nós estamos agindo na atualidade, com o consumo excessivo de notícias, de conteúdos de internet, absurdamente, nada contra consumir os conteúdos da internet, mas nós temos que entender um limite e mergulhar um pouco mais nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas experiências que antecedem o que nós colocamos como felicidade, os caminhos por onde nós trilhamos, o nosso dia a dia, as experiências pequeninas que aos olhos dos outros parecem simples, e quando nós nos aprofundamos e identificamos como algo de fato feliz e profundo que nos dará algo muito maior no futuro, muitas pessoas estranharão. Mas a compreensão, o não julgamento, de forma nenhuma julgarmos a realidade, o que faz o outro feliz, porque cada um também está no seu patamar de aprendizado e isso vai modificando de acordo que nós nos amadurecemos e crescemos. Basta observar o que nós gostávamos na adolescência e na infância, talvez já se modificou tudo. Muito engraçado quando nós, por exemplo, olhamos os desenhos que nós ríamos da infância, ainda assim nós podemos gostar, mas nós vamos identificando ali como nós éramos fantasiosos, olha isso, do que nós ríamos, é legal, é gostoso ver isso, mas nós já modificamos, hoje procuramos coisas mais profundas. Assim também é o espírito, e é na simplicidade que este espírito que nós vamos nos aprofundando, identificando a felicidade. A felicidade no mundo ela é possível então, se nós observarmos que a própria essência, a própria forma de estarmos aqui, já é um momento amplo de aprendizado e de felicidade. Vamos então para a nossa meditação final. Já estamos aí com 33 minutos de Evangelho. Agradecer vocês pela companhia. Pedir que nos ajude mais uma vez. Vai deixando os comentários de uma forma que possa ajudar o canal. A gente agradece a todo mundo que tem comentado aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vamos então, neste momento, tranquilizar os nossos pensamentos mais uma vez para receber o passe. Sentar de uma maneira mais confortável, respirar mais profundamente. É momento de recebermos os bons fluidos do plano espiritual. Entrarmos em contato com Deus, com Jesus, com os nossos mentores e mentoras. Entrarmos em conexão, em alegria, alegria verdadeira e profunda do Espírito. Estamos nesse local
sentados numa cadeira confortável, na nossa sala de passe. Sentimos as energias dos benfeitores, a sala é tranquila, o ambiente é calmo, a temperatura é agradável, tudo nos ajuda para estarmos mais tranquilos. E neste momento nós vamos sentindo um pouco de arrepio, são as energias iniciando, sendo trocadas, nós vamos vendo os benfeitores estendendo as mãos, cascatas de luz vindo em nossas direções, limpando desde o topo da nossa cabeça, seguindo o fluxo do nosso corpo, eliminando as energias, as toxinas mais inferiores. Nós vamos trocando e nós vamos agradecendo os benfeitores por essa troca. Neste momento também nós vamos percebendo as energias mais sutis penetrando no nosso perispírito e no nosso corpo físico. Nós vamos vibrando um pouco mais alto e nós, neste momento, podemos também trazer alguém que esteja no nosso pensamento, que esteja passando por alguma situação difícil, a perda de um ente querido, alguém recém-desencarnado, alguém que esteja internado. Vamos trazer um nome, pensar no rosto dessa pessoa, fazendo então a caridade moral. Em movimentos rítmicos, nós vamos recebendo o passe e nós vamos enviando para essa pessoa que nós trouxemos no pensamento e também vamos pedindo, mais uma vez, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Nós vamos também distribuindo essa energia de uma forma ampla para a nossa vizinhança, para o local onde nós moramos, tão importante para nós. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo aí os últimos momentos do passe. Em agradecimento, Deus, nós agradecemos muito por este momento do Evangelho, por termos aprendido mais uma vez sobre a felicidade, que ela se encontra em momentos simples do cotidiano, que é preciso aprofundar, entender que tanto nos momentos mais simples como nos maiores, mais profundos, ela existe. Basta que nós mudemos, modifiquemos o nosso olhar. Espiritualizar o nosso dia a dia é de suma importância. Termos o autoconhecimento, Deus, e mais uma vez neste trabalho, que essas informações possam estar no nosso consciente e inconsciente, que possamos passar a perceber em cada momento do nosso viver a beleza diária das nossas vidas e a importância para o nosso espírito de estarmos aqui encarnados, nas experiências do corpo físico, das pessoas, dos animais, de tudo. Essas experiências nos adicionam a cada momento no nosso espírito uma certeza que é belo e importante nós sermos quem somos e de estarmos vivos. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga superior, vamos pedindo a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando lentamente, tranquilamente, não precisa correr, respirando profundamente, agradecendo a Deus, a Jesus. Enquanto eu mando um abraço aí para vocês, para a gente finalizar o Evangelho. Agradecer a todos que aqui estão, um grande abraço, que Deus abençoe o início do mês de abril de vocês. Agradecer a cada um, pessoal do Brasil e também de outros países que assistem aqui o Evangelho no Lar. Um abraço querido para Zoleide Russo, Deus abençoe. Beth Ferreira Gomes, Deus te abençoe. Kátia Paz, grande abraço. Maria Horner, Deus abençoe, dos Estados Unidos. Clarice Costa, de Portugal, grande abraço. Miriam Senra, Além Paraíba, abraço. Alberto Mazola, São Paulo, capital. De Bom Jardim de Minas, meu querido amigo André, a Manuela, um abraço, Manu. Família tão querida de Bom Jardim de Minas. Ribeiro, grande abraço. Laís Haddad, de Várzea Paulista, São Paulo. Edilane Cabreira, abraço, meninas, que Deus abençoe. Lucília Miranda, de São Paulo, capital. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, Goiás. Um abraço, amiga. Natalícia aqui com a gente há bastante tempo também. Silva Bastos. Cris
Cris Belina, um grande abraço. Shirley Alexandrina, de Goiás, um abraço. Edson, dos Estados Unidos, Norwalk, acho que é assim que fala a cidade, um abraço. Gracinha, um abraço. Renata Maria, Antônio Lima, um abraço. Fernando Haddad, de Várzea Paulista, em São Paulo. Miriam Nova, um abraço. Fatinha Viana, sempre nos ajudando, compartilhando, Deus abençoe. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal. Tony Carlos, um abraço. Irene dos Anjos, da cidade de Cataguases, Minas Gerais, um abraço. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia, um abraço. Luciene Francisca, Isamar Chamorro, um abraço. Ana Cristina Martins, Deus abençoe. Jossaura Pérez, acho que é isso, do Carmo, no estado do Rio. Deus abençoe. Pessoal, perdão se eu falar algum nome errado, é por causa do arroba, tá? A Lenice Pessoto, de São Paulo. Jéssica Nuvens, um abraço. Branca Ramos. Quando o nome de vocês não tiverem escrito no arroba, escrevam para mim, porque às vezes pode confundir uma letra ou outra, tá? Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe também. Rejane Araújo, um grande abraço. Samuel José, de Maceió. Grande abraço, pessoal de Maceió. Ana Paula, Cuiabá, Mato Grosso, um abraço também. Cidade do Porto, em Portugal. A Rosa Maria, Deus abençoe. Maria Solange. Gislene Assunção. Gislene Natália, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um grande abraço, meninas. Gil, de Niterói, Rio de Janeiro. Um grande abraço. Lara Brito, também do Rio. Um grande abraço. Cássio Gargiolo, um abraço. Deus abençoe. Eduardo Silva, Deus abençoe para você também, meu amigo. Sandra Barreiro, do Uruguai. Um abraço, pessoal do Uruguai. Acho que nós temos alguns ouvintes de lá, pessoal. Deus abençoe vocês também. Cristina Rodrigues de Jesus, também sempre nos ajudando aqui, comentando, compartilhando. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal. Simone Fabrícia. Arthur Câmara. Cássio, de Belo Horizonte. O Cássio Gargiolo, é isso mesmo. Falei certinho. Deus abençoe. Sandra, de Portugal, também não colocou a cidade. Rusa Medeiros, dos Estados Unidos, um abraço. Maria José. Viviane Antunes. Arlete, Deus abençoe, um grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Dr. Marco Antônio. Norma Carvalho, Rio de Janeiro, capital. Deus abençoe também vocês. Obrigado por sempre estar aqui. Marisete, um abraço, do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Márcia Justina, grande abraço. Ela é lá da cidade do Gigante Deitado. Grande abraço do nosso querido Gigante Deitado. Vamos voltar a falar sobre ele logo, logo aqui no Evangelho. Pessoal, Deus abençoe. Quero desejar um excelente final de domingo para todos. Uma excelente semana, o início aí do mês de abril maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.